Telespectador da TV Automotiva Giro com Fabrício. Hoje nós vamos fazer um teste completo desse cara aqui, Focus Titanium 2011 Flex. Confira. Bom, a primeira novidade que a gente já começa nesse carro, que é um pouquinho diferente, você já vai ver aqui só para a gente não deixar aqui passar, é a abertura do capô, que é diferente. É com chave, a gente abre aqui, tira a chave do contato, você vai abrir, girar, gira para o outro lado. Levanta, não é vareta, normal, tirou a chave, fecha, guarda a chave sempre, lembre de guardar. Bom, aqui a gente está falando de um motor 2.0, 16 válvulas, bloco em alumínio. Nós estamos falando aqui de 143 cavalos na gasolina, 148 cavalos no álcool, e ele vai ganhar mais ou menos 1 kg e pouco em torque quando a gente altera o combustível. O torque na gasolina 18.8 e no álcool vai ser, a gente vai estar falando aí de 19.5. Quer dizer, tem um ganho expressivo aí também em torque quando a gente está utilizando o etanol. O consumo dele com álcool 6,4 na cidade e 8,1 na estrada. Com gasolina a gente está falando de 9,2 km com litro dentro da cidade e 11,7 na estrada. É um consumo ok. A gente está falando de um carro pesado, um carro de 1.356 quilos, tá? Esse modelo que a gente está falando do Titanium. Então realmente assim, não é um consumo maravilhoso, mas acho que é um consumo adequado e ok para o peso do veículo, né? Não é um veículo leve. O Focus tem a velocidade máxima de 205 km por hora e um 0 a 100 de 10,4. Não é um desempenho muito bom. Não é uma proposta para um carro esportivo, ele está longe disso, mas ele é um carro que tem uma aceleração boa, gradativa, que te dá até um certo conforto, porque ele não é uma aceleração muito brusca, então ele é um carro bem suave, é um carro um pouco mais voltado para conforto. Ele tem um desempenho bom, mas não chega a ser um esportivo, nem tem essas pretensões esportivas, apesar de ter uma estabilidade muito boa e ter um acerto dinâmico muito bom. Mas ele tem um desempenho ok para você estar com uma família, fazer uma viagem, e ter uma resposta boa também para você realizar algum tipo de ultrapassagem. Nas dimensões, o Focus tem 4,3 metros de comprimento. Entre eixos dele é um entre-eixos muito bom para um hatch médio, né? A gente está falando de 2,64 m. A largura, 1,84 m. Cara, esse carro é bem largo, bem largo. Medindo junto com os espelhos, a gente chega quase a 1,90 m mais ou menos. E realmente tem que calcular bem na garagem para você entrar, para não ter nenhum tipo de problema. A altura do carro é 1,49 m mais ou menos ali, quase 1,50 m, né? 1,49,7, quase 1,50 m. Ainda falando aqui nas medidas do Focus, ele conta com um tanque de combustível, que aqui no caso é Flex, de 55 litros. É um veículo calçado com pneus 205, perfil 55, aro 16. Disco ventilado na frente e disco sólido aqui atrás. O porta-mala desse veículo a gente tem 328 litros. Porta-malas do Focus são 328 litros, um tamanho bem legal, atende perfeitamente uma família. E a vantagem também é que a gente tem aqui o banco bipartido. Se você quiser levar alguma compra, você não precisa rebater ele totalmente, você pode rebater apenas uma parte, ou se você for levar uma coisa maior, um objeto muito grande, você rebate tudo e aí você fica com um espaço muito grande aqui. Ainda falando aqui do porta-malas, a gente tem também aqui iluminação interna do porta-malas. Vocês estão vendo aqui o carro bem acabado, a gente tem algumas alças aqui para você precisar pendurar uma sacola, aqui no cantinho, aqui também, triângulo de segurança e ferramentas, estão tudo aqui. O step aqui é o step temporário, aquele menorzinho, tá? Outra informação que é muito importante para você que está buscando aí um veículo usado é também saber, e eu acho que é muito legal a gente procurar isso hoje em dia, é a segurança do carro. Qual é a segurança desse veículo? Esse carro aqui teve na latinha NCAP, o último teste que foi feito com ele em 2011, ele obteve 4 estrelas para adultos e 3 estrelas para as crianças. E esse resultado excepcional foi muito celebrado na época pela Ford, porque era um resultado muito bom para a categoria do carro. Ainda falando em segurança, esse veículo possui airbag motorista, passageiro,
freios ABS com distribuição de frenagem. Estou entrando aqui na parte de trás do Ford Focus. Como é que eu fico sentado aqui? Estou aqui faltando uns 3 dedos para chegar aqui na parte do banco do motorista. Estou confortável aqui. É um bom apoio para as pernas, para a coluna, tá? Fechando a porta aqui. Aqui o acabamento, a gente tem parte de couro aqui na porta, o resto é plástico, plástico duro. Tem um comando aqui do vidro elétrico traseiro. Essa parte aqui de trás é exatamente igual a lá na frente, tá? É o mesmo padrão. Aqui a gente tem uma parte cromada da trava, do puxador, exatamente igual na frente. Banco de couro. Aqui eu tenho apoio de braço, com porta-copo e ainda um porta-treco aqui no meio. Rebatível, bem confortável, bem grande. Esse carro é muito largo, então a gente tem um espaço muito bom aqui dentro. A gente ainda tem aqui iluminação, aqui, alça de teto, com retorno suave. Você ainda tem um lugar aqui para poder pendurar alguma coisa se você quiser, tanto de um lado quanto do outro. Os dois têm alça, iluminação aqui para os dois, com 2 comandos aqui para você deixar. Cinto de segurança de 3 pontos, todo mundo está atendido aqui. Encosto de cabeça também para os 3 ocupantes aqui atrás. Espaço para a cabeça bom. Esse espaço para a cabeça nessa versão é um pouquinho reduzido em função do teto solar. O teto solar acaba diminuindo um pouquinho, você tem que rebaixar um pouquinho o forro desse teto nessa versão titânio, né, que é toda completa, e aí ela vem com o teto solar. Então abaixa um pouquinho, mas mesmo assim a gente vê aqui, estou bem confortável, tem uma distância boa, eu tenho 1,78 m e estou bem confortável aqui para poder fazer uma viagem. Aqui os bancos, a gente tem 2 bolsinhas aqui nas laterais. Aqui na frente desse console só tem um porta-treco. Realmente em 2011 a gente ainda não tinha aquela coisa das saídas USB aqui atrás, não era uma coisa tão comum. Mas tem um porta-treco e os porta-trecos nas laterais do coisa. Tem 2 porta-trecos aqui também, de cada lado, para você colocar uma garrafa ou alguma outra coisa. Bom, entrando aqui na posição do motorista, a gente tem uma posição bem confortável para dirigir. A gente tem tanto as regulagens de altura, mas também de profundidade do volante. Então você consegue encontrar a posição ideal aqui para você ficar ao volante do Ford Focus. Um outro ponto também que não é tão comum para essa época aqui, a gente tem um ajuste elétrico do banco, da altura do banco. Você vai poder fazer a regulagem do encosto manual, mas também ele tem uma regulagem lombar. Então tem 3 ajustes que permite realmente que você encontre a posição correta. E claro que a posição também de avanço também é manual aqui embaixo. A única que seria elétrica desse banco é essa, de pelo menos você subir aqui e encontrar a altura adequada para você ficar ao volante dele. A posição é muito boa de dirigir, os bancos são muito confortáveis, te abraçam bem aqui na poltrona, você fica bem confortável, tem todos os comandos muito próximos aqui à sua mão, então a ergonomia dele também aqui na cabine é fantástica, tudo muito pertinho, esse câmbio bem curtinho também, lembra muito o câmbio do Golf. Então, aqui na frente do painel a gente tem soft touch, tá? O material é muito bem feito, o acabamento aqui da frente realmente é muito bom nesse carro. O acabamento do Ford Focus aqui interno, ele é realmente muito bem feito, tá? A engenharia da Ford acertou bem nesse ano aqui. O carro tem encaixes muito bons, você não vê quase nenhum problema de acabamento. Esse painel assim, na frente aqui, ele é todo soft touch, tá? Essa versão Titanium, ela vem com acabamento diferenciado, com essa parte cromada aqui nas portas, toda essa parte aqui, tem couro aqui nas laterais. Então o carro veio bem acertado. Aqui a gente tem o rádio dele, que é o My Connection com comando de voz. A gente tem ar-condicionado digital 2 zonas,
câmbio é manual e a partida é por botão. Freio de mão aqui é do tradicional. Aqui a gente tem dois porta-copos, um porta-moeda, e aqui também a gente tem mais um porta-treco, tomadinha 12 volts, porta USB, e aqui mais um porta-treco, tem um chiclete aqui. Esse apoio de braços também ele vai um pouquinho para frente, se você quiser mudar, para facilitar aqui e apoiar seu braço. Ainda falando aqui dos itens do Ford Focus, a gente está falando aqui sensor de chuva, farol com acendimento automático, regulagem de altura do farol. A gente tem aqui também os comandos do piloto automático aqui na frente no volante. A haste aqui do controle do limpador do para-brisa, também intermitente, você pode regular aqui o temporizador. Do lado de cá, a haste do farol, também dos comandos do computador de bordo. Aqui você vai selecionar e aqui você vai inserir as informações. E aqui a gente também tem o comando do rádio, que também você pode, por esses aqui, volume, abaixa, aumenta. E nesse aqui você consegue chamar o comando de voz para fazer alguns pedidos de algumas funções que ele tem. Bom, vou dar a partida aqui no Focus. Primeiro a gente vai apertar aqui o botão. Ele vai acender as luzes e aí depois em seguida a gente tem que pisar na embreagem. De novo no botão de partida. Focus funcionando. Só para vocês verem aqui o painel dele funcionando. O bagageiro está aberto, tá lá, a porta-mala está aberto. Para vocês verem, a gente tem aqui ainda mostrador de combustível, mostrador de temperatura. Ele tem um computador de bordo que vai indicar se ali no caso está aberto. Aqui a gente tem o computador de bordo, velocidade média, temperatura, e também tem uma outra coisa interessante aqui, que deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. Veículo, que é a possibilidade de você ajustar a direção no computador de bordo em 3 opções: normal, desportivo e conforto. Isso é uma coisa legal também, que você pode fazer um ajuste e ter uma condução mais personalizada. Fazer a regulagem da temperatura do carona, independente do motorista. Você consegue fazer também as alterações pelo MyConnection. No MyConnection você consegue fazer algumas mudanças, de trocar de rádio para CD, coisa pelo comando de voz. Você só precisa tocar o botão e ele vai perguntar o que você quer. CD. CD. Claro que aqui eu deixei o CD sem som, já está baixo, até para não ter nenhum problema de direito autoral, mas ele já trocou para o CD e começou a tocar ali. Bom, você pode trocar para USB, trocar rádio, trocar para qualquer outra coisa e também fazer regulagem da temperatura do ar-condicionado pela MyConnection. Comando dos vidros aqui na porta, os 4 vidros elétricos com função 1 toque. Aqui o controle dos espelhos, também elétrico, dianteiro e traseiro. Só um detalhe desse carro, que é legal também, que esqueci de mostrar para vocês. Além do repetidor de seta, que é aqui em cima, esse carro tem luz de cortesia, que é uma coisa até rara. Ele fica ligado aqui para você conseguir achar a porta do carro, conseguir se localizar. Isso é uma coisa bem diferente, mas é muito legal. Porta-luva do Ford Focus. Tem um apoio aqui para o copo. Tem uma bandejinha aqui em plástico, muito legal. Ele tem iluminação interna e aqui no final ele ainda tem aquele recurso que você pode abrir para entrar o ar-condicionado aqui e ventilar aqui dentro. E aí você deixa alguma coisa para ficar aqui refrigerado. Bem completo, bem legal. O que eu falei para vocês é o comando do banco elétrico para subir a altura. Pode parecer muito comum, né? Mas hoje, diversos carros, mas em 2011 não eram todos os carros que tinha. Falando aqui do MyConnection, é um rádio muito bom, tem conexão com Bluetooth. Você tem a opção de colocar um USB aqui, se você quiser utilizar suas músicas também, uma pasta aqui, um pendrive. Rádio, CD, 4 alto-falantes. Tem iluminação interna. Se abriu a porta, ele acende luzes aqui embaixo,
luzes de cortesia aqui embaixo dos pés, tanto no passageiro quanto no motorista. Esse carro são vários detalhes, vários itens. Mas eu estou mostrando essa parte aqui, não é para mostrar isso não. Eu queria mostrar aqui aonde é um dos queijos desse carro. Tá vendo aquela caixinha lá no final? Ali é o filtro de ar-condicionado do veículo, da cabine. Quando você for trocar, dá um certo trabalho. Esse é um dos itens que tem que ter atenção nesse carro. Uma coisinha um pouquinho chata, que dá um pouquinho de trabalho, principalmente se você for fazer em casa. Bom, então eu acho que esse aqui é o ponto mais alto do carro, do Ford Focus, é a sua condução. A dirigibilidade desse veículo, ela é muito boa, muito bem acertada. Um veículo que consegue aliar conforto e estabilidade. Esse binômio aí, às vezes, ele não é muito fácil da engenharia automotiva conseguir ajustar. E no Ford Focus a gente encontra um equilíbrio muito grande entre conforto e estabilidade. O carro anda, parece que ele está sob trilhos. Ao mesmo tempo você vai passar por uma lombada, você passa por alguma irregularidade ou alguma coisa, ele permanece inalterado. O carro parece, mas assim, é impressionante o que essa suspensão consegue fazer. Esse carro especificamente, né, essa unidade especificamente com câmbio manual, eu acho bem interessante, porque algumas pessoas reclamam do câmbio automático dele, que é um câmbio de 4 marchas, que além de perder um pouco do desempenho do motor, também acaba deixando ele um pouco mais beberrão, né? Ele começa a fazer umas médias bem complexas quando ele está na configuração com câmbio automático. Esse aqui com câmbio manual você já consegue dosar um pouco melhor aí e conseguir algumas médias que eu julgo razoáveis para um veículo desse porte e também desse peso, né? Nós não estamos falando de um veículo normal de 1.100 quilos, 1.150, 1.356 quilos. É um peso considerável para um hatch médio. Ele chega a ser um pouquinho até mais pesado que o sedã, e isso é engraçado, né, na configuração. E também um pouquinho a mais porque ele tem teto solar. Esse aqui é o mais completo. Mas eu julgo uma boa compra pelo valor dele de mercado. E volto a falar para vocês, quando você for escolher um veículo usado para compra, dê preferência sempre por esses modelos que são os tops de linha. Eles eram muito caros quando estavam zero na concessionária, né? Logicamente, mas quando eles vão para o mercado de usados, às vezes a diferença é pequena, né? De um zero para... Desculpa, de um zero não. De um veículo que não é o mais completo, o primeiro da categoria ou o intermediário, para esse aqui que é o top de linha. Então, em geral, nos carros, é bom você sempre observar, claro que de acordo com o seu orçamento, se não estiver fugindo, mas você observar isso, porque vem muitas coisas nesses veículos que são os mais caros, né? A empresa acaba adicionando realmente algumas coisas importantes, e algumas são só perfumaria de conforto e tudo, mas algumas são interessantes. Nesse caso aqui ele tem um farol direcional que vai te ajudar em segurança. Tem não só itens só de conforto e de mimos, né? Mas são itens às vezes também de segurança e que podem melhorar a sua condução e também o seu dia a dia, tá bom? Acho que era isso que tinha para falar do Focus. Espero que vocês tenham gostado aí desse teste, dessa avaliação do Focus. Em breve, novos veículos. Outra informação importante para quem, quando vai comprar um carro usado, quer saber a informação, é o custo de manutenção, daquela manutenção que você não tem como fugir. Que é o quê? Tua troca de óleo, filtros,
esse kit básico da revisão que é feito. Nesse carro eu vou colocar aqui um para vocês que eu localizei, R$ 386. Óleo, filtro de óleo, ar-condicionado, filtro de ar-condicionado, né, o filtro de ar. Nessa faixa, 386. Não acho um valor absurdo para um carro desse porte, um hatch médio desse tamanho. Várias pessoas já relataram acontecer. O coxim hidráulico aqui. Não é uma peça absurdamente cara, vou falar para vocês aí a média, talvez na faixa aí de uns 500 a 900 reais a peça, tá? Mas a mão de obra, e eu não vou falar preço de mão de obra porque cada local, cada um vai ter um mecânico que vai cobrar um preço diferente para trocar. Então esse seria uma peça que é comum, inclusive aqui, esse aqui já foi trocado essa peça, tá? Nessa faixa. Bom, um outro problema que é comum aos proprietários desse veículo é a caixa de direção. Não é um item barato, é um item relativamente caro pelo valor do veículo. Hoje, a gente está falando aí de R$ 2.500 a R$ 3.000 a peça, sendo que a mão de obra, como eu falei para vocês, vai ficar a critério de cada mecânico, de cada local, então eu não posso aqui falar para vocês quanto que ficaria para fazer essa troca. Então é importante quando vocês forem fazer uma escolha de um carro desse, fazer a pré-compra, leva para o seu mecânico de confiança, verifica o coxim e verifica também a caixa de direção, entre outras verificações normais. Mas desse carro é bom ter atenção a esses 2 pontos que são críticos e costumam trazer problema. Bom, estou concluindo aqui essa avaliação, esse teste, né, desse veículo e espero que essas informações tenham sido importantes, relevantes para a sua decisão de compra ou não desse veículo. Normalmente quem está buscando informação aqui no canal, ele está querendo saber informações desse carro, o valor, manutenção, como é que funciona, o que pode dar problema, o que pode não dar problema. Então acho importante trazer isso aqui para que vocês possam tomar essa decisão aí, né, de comprar ou não levar esse veículo para sua garagem, tá bom? Queria pedir também para vocês curtirem, compartilharem esse conteúdo com outras pessoas que possam estar nessa mesma dúvida ou buscando veículos dessa faixa de preço. Se for interessante para eles, eles podem optar por esse veículo, se eles acreditarem que está dentro do orçamento e também atende, né, às necessidades da família. E também queria saber do comentário de vocês aí, se vocês já andaram no Focus dessa geração anterior, tem alguma experiência, fala um pouquinho do Power Shift. Esse ano aqui, até o 2014, até o 2013, ainda era um câmbio automático convencional. De 2014 para frente, que foi o câmbio Power Shift. E aí, você já teve alguma experiência com o câmbio Power Shift? Alguma história? Já ouviu falar? Fala aqui para mim embaixo, comenta aqui embaixo sobre o câmbio Power Shift também, que eu quero saber a sua opinião sobre, tá bom? Vou deixar aquela mensagem de sempre, de todos os vídeos para vocês. No trânsito, proteja o vulnerável. Um forte abraço e até o próximo vídeo.